Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, Filosofia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os sofistas, ok? Primeiro, nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenha perto de você um estojo contendo lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e seu caderno e vamos para a aula, certo? Então, Filosofia, os sofistas, né? Aí a gente tem uma ideia de como eram os sofistas, né? Eles eram pessoas que adquiriam conhecimentos através de viagens e estudos, né? E depois eles vendiam esse conhecimento e esses estudos que eles faziam para as pessoas de grande poder aquisitivo, né? E ensinavam também os filhos dessas pessoas, né? Para que futuramente elas pudessem se envolver em política e etc. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística, né? Composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes. Eles dominavam técnicas de retórica e discurso e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca do pagamento de taxas pelos estudantes ou aprendizes. Então aí a gente pode ver, que eles davam exemplos, né, em praças públicas do grande conhecimento que eles tinham, né? E assim eles conseguiam fazer, né, a atração do público às suas ideias, né? Eles tinham esse poder da retórica de estar ali falando em público, né? Não tinham vergonha, não tinham pudores com nada, né? Assim, nessa questão de falar, de articular palavras, né? De conseguir convencer as pessoas do que eles pregavam ou tentavam disseminar, né, como ideias. Então, os sofistas rompem com a tradição pré-socrática ao criticar os costumes e tradições da sociedade ateniense da época. Note que a palavra sofista, de origem grega sophistes, corresponde a um termo derivado do sofia, ou seja, sabedoria. Dessa maneira, os jovens bem-nascidos, né, ou seja, os ricos, os burgueses, buscavam né, os sofistas interessados em adquirir conhecimento, especialmente o arete, né, conceito grego que denota nobreza, excelência e virtude. E no caso dos sofistas, a união dos conhecimentos gerais indispensáveis para precisamente, né, nas áreas da oratória, né, que é essa coisa de se comunicar em público muito bem, né, a retórica também, e ciência, música e filosofia, uma vez que na Grécia Antiga, né, a função política muito destacada dependia do bom uso da palavra. Né? Até hoje depende, né? A gente não vai votar num político, né, sem ele fazer aquele discurso dele, né, e aquelas promessas, usando aquelas palavras bonitas, né? Então tudo isso veio daqui. Sofistas e Sócrates, né? Em contraposição ao conceito de dialética e da mainêutica, né, determinado pelo filósofo grego Sócrates, os sofistas negam a existência da verdade de modo que ela surge por meio do consenso entre os homens. Assim, para Sócrates, a maiêutica, que significa literalmente, né, a dar à luz, é um método de argumentação e indicado para desvendar o conhecimento humano, como se ele estivesse latente, ok? Dessa forma, o filósofo se opôs, né, à escola sofística e, sobretudo, aos mestres da oratória, uma vez que cobravam preço, né, absurdos e altos para a disseminação do seu conhecimento. Em outras palavras, se os sofistas acreditavam nas coisas de forma particular, de modo que cada indivíduo tem sua visão, né? Eles refutam para ganhar o debate verbal, enquanto Sócrates, que parte do pressupondo da existência do conceito absoluto de cada coisa, né, refuta para assim purificar a alma de sua ignorância. A despeito de terem sido combatidos por Sócrates, os sofistas foram criticados também pelos filósofos gregos, né, Aristóteles e Platão. De acordo com Platão, os sofistas não eram considerados filósofos, e sim mercenários, né, porque eles cobravam pelo conhecimento. Então, os filósofos eles gostavam de disseminar o conhecimento. Já os sofistas não, eles trocavam o conhecimento deles por dinheiro. Para fixar, né, para não esquecer. Quem eram os sofistas? Eram
eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam seus ensinamentos práticos de filosofia, também conhecidos por aqueles que não se dedicavam a instruir a educação dos cidadãos atenienses interessados em participar da vida, né, da cidade-estado. Naquela época, os sofistas significavam mestres do saber, os sofistes, né, que vem da mesma origem lá de Sofia, né. E como atividade eu deixo para vocês o seguinte: pesquisar quem foram os primeiros sofistas e quais são os sofistas que a gente pode considerar hoje, atualmente, né, as pessoas que são propagadoras, né, de ideias, de palavras, né, as pessoas que conseguem, através do dom da sua palavra, né, convencer pessoas das suas ideias, né, dos seus ideais. Então, vocês vão pesquisar quem foram os primeiros, né, lá da antiguidade, e também vão botar exemplos de quem são os da atualidade. Agora, os da atualidade eu vou querer saber o porquê, entendeu? Então, você vai dizer, esse cara aqui é um sofista, porque ele consegue convencer as pessoas de tal coisa, de tal maneira, certo? Então, essa fica sendo a atividade de vocês. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu!